Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, vocês e seus familiares. Vamos para mais um vídeo aula de história sobre a Primeira República no Brasil. Aproveite, pegue o livro de vocês para acompanhar, viu, a leitura, muito importante para vocês, tá ok? Vamos lá. A Primeira República Brasileira, em 15 de novembro de 1889, militares, com apoio de importantes grupos políticos, proclamaram que o Brasil era uma república. Construindo a república. Ao final do regime imperial, Deodoro teve apoio do exército e da oligarquia cafeeira de São Paulo, e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Constituição. As oligarquias, grupo pequeno que era responsáveis pela maior parte das decisões políticas de poder no Brasil. Em 24 de fevereiro de 1891, a nova Constituição do Brasil foi promulgada. O Brasil se tornou uma república federativa com poderes divididos: executivo, legislativo e judiciário. Deodoro da Fonseca foi eleito pelos constituintes como primeiro presidente da República. Floriano Peixoto e a República pela espada. Lembrar que era o vice de Deodoro da Fonseca. Alguns meses depois, Deodoro tentou impor uma ditadura no país. Houve algumas críticas pelos jornalistas e pelos parlamentares. Em novembro, Deodoro da Fonseca renunciava à presidência da República e assumia o poder o vice Floriano Peixoto. Revoltas que aconteciam no mar e na terra. A primeira revolta ficou conhecida como a Revolta da Armada. No início de setembro de 1893, almirantes exigiam convocações de eleições presidenciais e levaram os navios de guerra para a Baía da Guanabara e apontaram os canhões contra a cidade do Rio de Janeiro e de Niterói. A segunda revolta foi a chamada Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul. Republicanos e federalistas travavam a luta sangrenta pelo controle político do Estado. E acabou ganhando com apoio de Floriano Peixoto, foi vitorioso o rio-grandense. Nas eleições presidenciais, em 1894, deram vitória a Presidente de Moraes do PRP, Partido Republicano Progressista. A República das Oligarquias. No Brasil, da Primeira República, os fazendeiros dominavam a política do país. Formava as oligarquias estaduais. As mais poderosas eram de São Paulo e de Minas Gerais. Na Constituição de 1891, garantiu aos brasileiros direitos políticos, o de votar e ser votado. O Brasil, embora as mulheres, lembrar que embora essas mulheres ainda não podiam votar e os analfabetos eram excluídos. O Brasil não contava com uma justiça eleitoral. As eleições eram organizadas pelos políticos poderosos, chamados de coronéis em seus municípios. Coronelismo e oligarquia.
O voto não era secreto. O coronel organizava as eleições no município e exigia que os seus eleitores votassem em seus candidatos. E eram vigiados, viu? Com tudo isso, era chamado, adivinha, o voto de cabresto. Assim chamado por ser indicado e exigia que os trabalhadores votassem nos seus candidatos. Nenhum candidato de oposição era difícil de ganhar as eleições. Existia muitas fraudes, bastantes fraudes eleitorais. Apoio financeiro do governador do estado era chamado de presidente do estado para realizar obras públicas, construir pontes, estradas, rodagem, etc. Criou-se uma relação de dependência entre presidente de cada estado e os coronéis dos municípios. Política dos governadores, café com leite. O presidente Campos Salles, eleito em 1898, propôs um grande acordo com as oligarquias estaduais. Durante a Primeira República, os oligarquias estabeleceram apoios mútuos. Coronéis, presidente dos estados e presidente da República. Quando chegava a hora de escolher o candidato, a presidente da República, os dois partidos mais fortes do país, era chamado PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRN, Partido Republicano Mineiro, Estado de São Paulo e Minas Gerais, lançava um nome para disputar as eleições. Ficou conhecido como política do café com leite. Era uma gangorra. Observe na imagem. São Paulo de um lado e Minas de outro. Saía um presidente de São Paulo, há 4 anos entrava um de Minas, ou vice-versa. Por isso te deram o nome de gangorra. O café e os outros produtos de exportação. A economia cafeeira estimulou o crescimento de outras atividades econômicas. Construções de ferrovias, estradas para escoar o café de São Paulo para o Porto de Santos. Foram fundadas empresas de navegação, casa de câmbio, bancos, moinhos e outras atividades comerciais e financeiras. A indústria de bens de consumo, que é a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, como alimentos e como produtos como veículos, computadores que duram um tempinho. O crescimento das cidades exigia os serviços públicos, tipicamente urbanos, como transporte, iluminação das ruas, calçamento e outros tipos de serviços públicos. A borracha na Amazônia. Com a invenção da borracha para a produção de pneus e para veículos e bicicletas, aumentou a extração do látex nos serigais na Amazônia em 1890 e até 1910. As cidades de Belém e Manaus, os estados da Amazônia, o estado da Amazônia e o estado de Pará, cresceram e se modernizaram. Em 1910, regiões na Ásia dominadas por ingleses e franceses passaram a exportar borracha. A partir daí, a riqueza produzida pela borracha decaiu. Isso aconteceu no Brasil, com a extração nas regiões da Ásia, esses povos. Em 1910 acontecia, os ingleses e franceses exportavam borracha já da Ásia. E houve uma decadência da borracha brasileira, nos estados, em especial da Amazônia.
Também surgiu com essa modernização, gente, surgiu o teatro, um dos teatros mais importantes do Brasil, que é o Teatro Amazonas. Foi inaugurado em 1896, no auge da produção da borracha. É um dos mais importantes e muito belo teatro brasileiro. O convênio de Taubaté. Os lucros com a exportação de café eram altos. Os fazendeiros plantavam cada vez mais. A produção do café para exportação tornou-se bem maior que seu consumo, o que fez o preço da mercadoria cair. Diante desse problema, os cafeicultores reuniram em 1906, na cidade de Taubaté, São Paulo, acordo entre eles conhecido pelo nome Convênio de Taubaté. Uma das medidas foi nomeada Política de Valorização do Café. Só isso, ficamos por aqui. Façam a leitura com muito carinho e atenção. E resolvam as questões aí, responda no caderno, na página 60. 1, 2, 3 e 10. Tá ok? Fiquem em paz.